Voltei. Olá, senhoras e senhores amantes da música analógica, muito bem, voltei depois de 2, 3 anos, não sei. Bom, quem me acompanha aí faz tempo sabe que o meu canal era focado em entretenimento mesmo, de boa, para adolescentes ali no geral, só que a começar pela intro, eu acho que vocês já perceberam que as coisas vão mudar um pouquinho por aqui. Eu decidi voltar com o canal, mas agora focando em música analógica, focando numa coisa que eu realmente gosto de fazer. E eu acho que para começar esse retorno com chave de ouro, eu vou falar de uma das coisas que mais me orgulha na minha coleção de discos de vinil nesse caso, que é o no caso, a calopsita atrapalhou aí, mas vamos continuar do jeito que tá mesmo. Bom, no caso, o disco que eu estou falando que me orgulha muito de estar na minha coleção é essa belezinha aqui. É uma prensagem mono do Let It Be de 1970. Para você que está boiando no que eu falei agora, eu vou explicar. E para explicar, a gente vai ter que voltar lá para trás, em 1877, que foi o ano que o Thomas Edison inventou o fonógrafo, que foi a primeira máquina capaz de reproduzir e gravar sons, né? Ela era uma máquina que tinha uma corneta, era uma caixa de madeira assim, que tinha uma corneta, tem uma foto aparecendo aqui, que tinha uma corneta, né, uma corneta de latão, geralmente, que estava ligada numa agulha que reproduzia um cilindro de gravação. Esse cilindro, ele é mais ou menos do tamanho de um rolinho de papel higiênico vazio e ele era feito de cera e ele guardava as músicas, né, dos discos. O que aconteceu? Lá no finalzinho dos anos 1800, o cilindro ele evoluiu numa coisa que a gente chama de disco de goma laca, né, que é um disco que girava 78 rotações por minuto e era feito, obviamente, de goma laca, como o próprio nome diz. O disco de goma laca ele era muito frágil. Se você derrubasse no chão, ele ia quebrar mais ou menos do mesmo jeito que quebra um prato de louça. Ele ia se despedaçar em vários pedacinhos e ele era, como eu acabei de dizer, muito frágil. E ele tinha a desvantagem de tocar só 5 minutos por lado, ou seja, uma música mais ou menos. Era muito raro você ter um disco de goma laca que tinha mais de 2 músicas por lado. E eles foram ali a norma, a regra, por até mais ou menos 1948, que foi o ano que a Columbia apresentou o disco de vinil, que é isso aqui, que tem a capacidade de guardar com alta fidelidade 40 minutos por disco. E isso na época era muita coisa. Hoje não, a gente já tem, né, a gente pode, né, a gente tem várias horas de música aí nos serviços de streaming, mas 40 minutos em um disco na época era algo insano. Então você tem que imaginar a revolução que não foi ter um disco que conseguia gravar esse tanto de tempo. É, os discos, todos esses que eu falei agora, eles funcionavam no sistema que chama mono. Mono é o sistema que era feito para ser reproduzido em uma caixa de som só. E tudo, né, as guitarras, tudo que o artista gravava era combinado em uma caixa de som só, em um canal só, e as pessoas escutavam. Lá na metade dos anos 50, começaram a ser idealizadas algumas coisas que seriam o estéreo, que é quando você divide todos esses instrumentos em dois canais. E assim você consegue ter uma percepção mais 3D, digamos assim, usando as duas orelhas. Você consegue escutar, por exemplo, uma guitarra desse lado e uma bateria desse lado, e isso dá uma percepção mais realista na música. Só que o de estéreo, ele demorou um pouquinho para realmente decolar nas vendas, né? Então, no começo até mais ou menos o final dos anos 60, o mono reinava, todo mundo tinha equipamento mono, comprava disco mono, e o estéreo era só algo que era comprado por audiófilos e entusiastas da alta fidelidade que queriam nessa espécie de 3D no som. Isso é aí que a gente entra no nosso assunto. Os Beatles, né? Eles eram uma banda ali dos anos 60, né? E eles, assim como a maioria das pessoas, preferiam o formato mono, né? Então eles
dedicavam mais tempo, mais dinheiro e mais recursos nas mixagens mono do disco deles, porque eram, obviamente, os que mais iam ser vendidos. E a versão estéreo, eles meio ali que cagavam um pouquinho, porque eles não ligavam para o estéreo como pouca gente ligava naquela época. E isso foi até o final dos anos 60, com o Álbum Branco, que é aquele disco que na verdade se chama The Beatles, mas é apelidado como Álbum Branco, né, por causa da capa dele, que está aparecendo aí do lado. O Álbum Branco foi o primeiro disco que os Beatles realmente decidiram dedicar mais tempo para a versão estéreo. Então eles mixaram a versão estéreo, inclusive com algumas coisas a mais. Tem músicas na versão mono desse disco que estão aceleradas, além do fato de que tem uma música no disco que tem 1 minuto a menos se comparada com a versão estéreo. Então, digamos que o Álbum Branco foi a primeira versão em que eles realmente se dedicaram a fazer um mix em estéreo e não em mono. Depois do Álbum Branco, a gente tem um disco deles que se chama Yellow Submarine. Esse disco ele foi até lançado na Inglaterra em mono, mas ele não teve um mix, né, dedicado para ele. Ele foi só o mix estéreo com os canais combinados em um só. Então não tem uma mixagem especial para ele. Depois disso, os dois últimos discos dos Beatles, que foram o Abbey Road e o Let It Be, não receberam versão mono. Mas então você pode estar se perguntando, mas Álvaro, você não falou que você tem uma prensagem mono do Let It Be? Sim, eu tenho uma prensagem mono do Let It Be. E o que aconteceu foi que os produtores do Brasil acharam melhor lançar uma versão em mono desses dois últimos discos dos Beatles, porque o mono, ao contrário dos outros países, vendia muito bem ainda no Brasil. E esse foi o motivo, porque lançando os discos em mono, eles iam conseguir baratear os custos de produção e os discos iam sair mais baratos. Claro, vendendo mais cópias, né? Infelizmente, muitos desses discos se perderam ou foram jogados fora quando acabou a era do vinil, né? A era do vinil voltou, mas quando a era do vinil acabou pela primeira vez, esses discos, muitos deles foram jogados fora, ou até destruídos por aquelas vitrolas terríveis que os adolescentes usavam na época. Então, por isso, é muito raro encontrar uma cópia desses dois últimos discos em mono. Além disso, é muito difícil encontrar em perfeito estado. Geralmente as capas vêm assinadas, os selos vêm assinados, elas vêm despedaçadas, faltando pedaço, porque realmente é muito difícil de encontrar um disco em condição de ser tocado e uma capa em condição de ser pendurado e você achar aquilo bonito, né? Aqui vai alguns closes do disco para vocês verem como está o estado dele. Bom, esse aqui é o Let It Be, minha cópia, lançado pela Odeon em 1970. O código do disco é BTL 1013. Ele usa uma capa diferente, que era patenteada no Brasil, que é a capa sanduíche, e ela se despedaça muito fácil, mas como vocês viram aí, a minha capa está num estado de conservação muito bom. O disco está sem assinatura, sem nada, está perfeito, como vocês podem ver aí. Bom, depois desse close, dá para ver que minha cópia tá muito bonita, realmente está muito boa. Eu dei muita sorte de conseguir uma cópia nesse nível. O problema é que você não pode comprar essa versão do Larry B, do Abbey Road também, que vai ser a mesma coisa, pensando que você vai conseguir uma qualidade legal de som. As prensagens do Brasil do final dos anos 60 eram simplesmente terríveis. Horríveis do som, cheio de distorção, com cópia da cópia da cópia da fita master. Então você nunca vai ter uma qualidade de som boa. Então eu recomendo você ter esse disco por ter mesmo, por colecionar. Porque não vale a pena ter esse disco para tocar e para ficar esbanjando a qualidade de som dele. Porque realmente qualidade de som é uma coisa que esse disco não tem. Agora eu vou tocar alguns trechos para vocês do disco e infelizmente por causa da política de copyright do YouTube eu não vou poder tocar trechos muito longos porque senão o vídeo vai ser desmonetizado. Mas eu vou deixar para vocês no link aqui embaixo na descrição um vídeo não listado em que vocês vão ter o disco inteiro para você escutar. E a propósito, ele foi gravado num gravador digital de alta qualidade, em mono, porque o disco é mono, né? E o som foi adicionado no vídeo depois. Vocês não vão escutar o que eu estou escutando aqui,
porque é uma transmissão do YouTube, tá cheia de compressão, de áudio, e a qualidade do som nunca vai ser igual a que eu estou escutando aqui. Mas vocês vão ter uma boa noção de como é o som desse disco. Let it be, let it be. Tonight or not. Jojo was a man who thought he was alone. E depois de tudo isso que você escutou, você deve estar se perguntando o que foi que aconteceu com os discos em mono no Brasil, sendo que eles eram bem mais atrasados em relação ao do resto do mundo. Bom, com o atraso, o Brasil matou o mono, sim, como aconteceu no resto do mundo. O mono acabou, só que foi acabar lá para metade dos anos 70, o que no resto do mundo tinha acabado no final dos anos 60. Então o Brasil teve alguns bons anos de atraso. Mas realmente o mono acabou e hoje tudo que a gente escuta é estéreo. E isso é bem ilustrado na reedição dos Beatles que a EMI fez em 1974. Eu digo a EMI porque a Odeon, que era a empresa que representava os Beatles aqui no Brasil, faliu ali no começo dos anos 70, e a EMI, que era a empresa que gravava os Beatles na Inglaterra, reeditou todos os discos dos Beatles e nenhum saiu em mono, todos saíram em estéreo. Alguns em falso estéreo, que é quando você pega uma fita mono e você tenta criar um estéreo dali, mas realmente todos os discos saíram com o estéreo escrito neles. Então o mono literalmente já era um formato morto. Bom, então esse foi o vídeo falando aí sobre uma das prensagens mais raras da minha coleção. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo retorno. Se vocês gostaram, vocês vão me ajudar muito se inscrevendo, ativando o sininho das notificações e deixando o like aí. É isso, e lembrem-se, música analógica para sempre. Falou, valeu e até uma próxima. Essa do dedo não ficou legal, né? Ai meu Deus, vou ter que gravar tudo de novo.